o que que tu vê como a maior dificuldade para falar sobre saúde mental nas redes sociais? Ao menos a que tu sente que é a maior dificuldade. É a receptividade das pessoas? É o assunto que ele é muito denso? É o assunto que é muito difícil? O que que tu vê como maior dificuldade? Uhum. Eu diria, assim, que, como um todo, a maior dificuldade que eu pessoalmente enfrento é que é um trabalho imenso e muito demandante. Assim, o Uhum, Instagram, o algoritmo, ele é um predador, assim, do nosso tempo, cruel, eu acho, né? uhum, Sobre o tema em si, eu diria que, assim, para mim, a maior dificuldade é o medo que eu tenho de estar gerando gatilhos em uma pessoa vulnerável, sabe? Então, se eu ah, faço uma coisa ali que precisava de uma situação muito ok para a pessoa ouvir, entender, e aí ela tá vivendo uma situação oposta e faz ela receber aquela mensagem de um jeito que não é bom, e isso deixa ela pior, sabe? Eu diria que isso é uma coisa que, inclusive, acontece. É um uhum, efeito colateral, sabe? Que eu acho que às vezes sai um pouco do meu controle. Por mais que eu tente que a mensagem global seja que ali no meu Instagram a pessoa vai consumir um conteúdo seguro e bem embasado e que vai fazer bem para ela, quando a gente tenta dar muita densidade, é um risco que a gente corre, sabe? uhum. E eu acho que ponderar isso é uma dificuldade. Eu tenho aprendido a tentar responder os comentários. Porque o que acontece? Quando alguém se presta a comentar, né? Fala assim, ó, não concordo por isso, por isso. Aí eu inicio uma conversa ali. Às vezes a pessoa estava até brincando e eu que não entendi. Aham, acontece. É. Mas enfim, eu acho que é isso. Mas no mais faz Uhum. muito bem, assim, eu ainda acho que pesa pro bem, assim, compensa pra mim e pra quem tá lá. E as pessoas podem, isso é uma questão também que eu já coloquei lá. Por mais que exista uma posição de autoridade, né, e de palco, né, que eu esteja ocupando, ainda é preciso, para que eu seja capaz de desempenhar qualquer coisa, que eu acredite que as outras pessoas possam minimamente se responsabilizar por elas mesmas e eu vou me responsabilizar pelo que eu estou fazendo. No fim, é sobre comunicação em saúde, que não é tratamento, né? Os tratamentos são outras histórias. É que entra daí até numa ótica de prevenção primária, né? Se a gente for pensar E em três níveis de prevenção, a gente pensa numa prevenção primária que vai estar envolvendo, querendo ou não, a disseminação de conteúdo e de informação para que as pessoas possam cuidar delas mesmas. De novo, né? O isso. teu papel ali não é, eu não sou psiquiatra do Joãozinho e da Mariazinha. Não, Uhum. ali tu tá dando conteúdo, tu tá promovendo essa informação para que o Joãozinho e a Mariazinha eles possam pegar isso, entender isso e levar para o profissional de saúde que vai poder estar cuidando deles da melhor forma. Sim, sim. E eu já ouvi isso muito, você acredita? Que a pessoa pegou o conteúdo e levou para terapia. E isso ajudou a dar Uhum. ferramentas para conversar. Eu também acho esse desfecho maravilhoso. Não, é um ótimo desfecho, né? Porque, na verdade, a gente fala tanto de. Eu imagino que tu já deve ter tido essa experiência na tua prática clínica de tu estar trabalhando uma determinada coisa com o paciente há um bom tempo, e daí, do nada, o paciente traz. Ah, porque eu vi um vídeo no YouTube do fulano, eu vi um Reels da Clara, eu vi um Reels, sabe, de uma outra pessoa, e Uhum. daí, por mais que seja algo que tu já está trabalhando, a forma que Aham. foi trazida de repente no Reels, no vídeo, na música, no filme, é que conectou. E eu acho É, que esse às vezes acaba sendo até uma coisa que mexe com a nossa, talvez até um pouquinho com o nosso lado, um pouquinho do nosso ego, de poder entender que, tá, talvez a pessoa tenha envelopado a mesma ideia da melhor forma, e que também é o tempo do paciente de poder processar. aham, aham. E que, às vezes aquela relação lá de ela tá vendo isso solto e não não de uma pessoa, Uhum, mil coisas podem interferir. Uhum. uhum, Agora, Léo, ó, pra você ver, essa semana eu tive duas pacientes que falaram comigo que elas tiveram realizações muito legais assim, sobre a vida delas, lendo um livro que se chama Biblioteca da Meia-Noite, que tá até uhum, bem alto aí. Então, para você uhum. ver que nesse tipo de literatura, assim, não vai estar nem escrito diretamente exato, mas as pessoas vão extrair o que elas precisam, assim. Esse é fantástico. Não, perfeito. E daí eu acho que isso já linka com a minha outra pergunta, né? É, quão importante para ti é ser autêntica no Instagram? De, por exemplo, Instagram, TikTok, todas as redes sociais. Mas quão importante é essa autenticidade tua? De, por exemplo, óbvio que tem diferença entre
a Clara que está produzindo conteúdo e da Clara que, sei lá, está jogando tênis. Imagino que daí ali, de novo, eu já joguei tênis. Não queiram me ver jogando tênis, eu não sou a pessoa mais terapeutizada do mundo jogando tênis, mas tudo bem. Mas quão diferente é a Clara de lá, ou seja, da vida real para o Instagram, e quão Aham, importante é essa autenticidade? uhum. Deixa eu pensar. Isso é uma coisa que eu ainda estou na trajetória, porque, assim, igual, os vídeos é uma coisa que eu dominei muito rápido, rápido, assim, Uhum, né? Mas é uma coisa que está meio que dominada até esse ponto, né? Porque tudo muda, mas, enfim, uhum, uhum, a minha rotina de conteúdo. Agora, os stories, eu tenho muita dificuldade, justamente por isso, porque o story é essa coisa, assim, totalmente, você só apareceu ali, contou alguma coisa, então eu estou tentando tirar essa trava e pensando assim, vou compartilhar uma coisa aqui do meu dia e tal, supondo que isso possa interessar alguém, aham, porque nessa parte aí eu tenho um pouco mais de dificuldade, sabe? uhum, Mas em geral, essa parte da autenticidade, como eu falei, assim, toda a produção do conteúdo tem muito a ver comigo, porque são as perguntas que eu me faço, as coisas que eu acho interessante, as coisas que eu gosto de conversar. Então, nesse aspecto, ali é até muito, muito genuíno, genuíno. É, uhum. e isso é bom, porque traz uma coisa de ser único também.